Nós fizemos um bate-papo aqui com o Jair falando sobre abrir contas de investimento direto numa corretora, lá, aquele formulário que você preenche e já começa a investir. Isso. E Jair, eu te perguntei, e eu quero ouvir tua resposta agora, sobre as pessoas podem investir 10, 15, 20 milhões nessa modalidade ou tem algum caminho mais eficiente do que isso? Tá, eu só vou voltar um pouquinho e explicar. Quando você abre uma conta na corretora, geralmente quem você encontra do outro lado é um agente autônomo, é um vendedor de investimentos. Ele não é o teu gestor de recursos. Às vezes se posicionam como um assessor também, que não é uma palavra tão bem definida. Mas ele é remunerado, por exemplo, pelos fundos de investimento ou pelos gestores desses fundos para vender esse investimento para você. Sim. Então tem uma falta de alinhamento de interesse, tá, nesse processo. Mas não quer dizer que ele quer o teu mal, só quer dizer que o processo não está alinhado, né, do ponto de vista comercial, tá? Então você tem o gestor de recursos do teu lado. Falando do gestor que pode tocar uma carteira administrada para ti, você abre a conta com ele, remunera ele, ele te ajuda a fazer esses investimentos. Quando você tem um volume acima de 10 ou 15 milhões de reais, o que vai acontecer na maioria das vezes é que passa a valer a pena você fazer um fundo próprio, né? Ou seria aí um fundo patrimonial, como dizem. E esse fundo, ele tem aí alguns benefícios do tipo tributário, né? Se você mantém os seus investimentos dentro desse fundo, tira de um CDI, coloca num fundo de private equity, tira do fundo, coloca num fundo imobiliário, à medida que você vai rodando dentro dele, você não incide imposto. Esse imposto é diferido até o momento que você saca através do resgate de suas cotas, tá? Então tem aí a questão tributária. Eu fiz uma conta uma vez para o investidor e dividido em 15 anos ele ia ter uma economia tributária de 5 milhões de reais por ano. Então pode ser muito brutal, tá? Se ele resgatar só lá no final. E às vezes ele passa a cota para um filho dele num processo de sucessão, que é um segundo benefício da estrutura, e esse imposto de renda só vai ser recolhido pelo filho dele ou pelo neto. Tá? E ele passa essa cota para o filho dele pagando ali um imposto de transferência. Então, obviamente, você tem que contar aí com o seu advogado tributarista, mas é mais um benefício da estrutura, né? Então, tem a questão da sucessão e o mais importante de tudo, a governança corporativa, porque ele vai contar com um gestor profissional também, como na carteira administrada, para poder fazer a gestão do patrimônio dele ou ajudar ele a escolher esses investimentos. E você tem um administrador fiduciário que deve ser um ator independente nessa história para poder supervisionar esse gestor. O fundo ele é auditado, por exemplo, né? Então tem uma governança muito forte, custodiante, relatórios, entre outras coisas. Então eu entendo que a partir de 10 ou 15 milhões de reais já vale muito a pena você trabalhar com um fundo próprio, né? Do que abrir uma simples conta na corretora ou até mesmo utilizar o gestor que faz o processo de carteira administrada. Tá, uma última pergunta, Jair, sobre esse tema. O que é comum hoje no mercado? Tem pessoas, por exemplo, que pegam esse montante, 10 milhões, deixam numa poupança ou fazem um investimento mais tradicional? Tem, está cheio deles ainda. Ou porque eles não conhecem essa sistemática de carteira administrada ou fundo de investimento próprio, ou até porque ele tem um pouquinho de medo de partir para esse novo mercado. Ele está acostumado com aquele banco mais tradicional, né, o mais antigo. Então tem algumas barreiras ainda tem espaço para quebrar esse tipo de barreira. A gente acha que já conseguiu, mas ainda não. Tá certo. Olha, eu estou correndo aqui para juntar o meu fundo de 10 milhões aqui para o Inova, para a gente colocar então e criar esse fundo e vamos para cima disso daí. Vai ser uma honra para mim. Tá certo, Jair. Obrigado, querido, e até a próxima. Próxima.